E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo sobre os conjuntos. E nesta aula, nós iremos aprender a determinar o número de elementos da união de conjuntos, beleza? Na verdade, nesta aula em específico, nós iremos aprender a determinar uma fórmula para calcular esse número de elementos da união. Porque se fosse meramente determinar esse número de elementos, a gente já aprendeu a fazer isso na aula anterior, utilizando o diagrama de Venn. Inclusive, com o diagrama de Venn, a gente consegue obter muitas outras informações. Então, o objetivo dessa aula é apresentar essa fórmula, que determina o número de elementos da união de conjuntos, e fazer algumas aplicações, certinho? Então, vamos lá. Pessoal, para a gente introduzir como que a gente faz para determinar esse número de elementos da união de conjuntos, eu trouxe uma situação-problema. Essa situação-problema ela é bem simples, mas ela deixa muito evidente o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, vê só. Em uma sala com 50 alunos, foi feita a seguinte pergunta: quem gosta de futebol? E 40 alunos levantaram o braço. Depois de baixados os braços, perguntou-se: quem gosta de vôlei? E 30 alunos levantaram o braço. Nenhum aluno deixou de levantar o braço. A primeira pergunta é: como é possível 40 alunos gostarem de futebol, 30 alunos gostarem de vôlei, se apenas 50 pessoas estavam na sala? Note que se você somar 40 que gostam de futebol com 30 que gostam de vôlei, isso vai dar 70, né? E na sala tem apenas 50 pessoas, ou seja, tem apenas 50 alunos. Como é que pode isso? E a resposta é que ela é bem simples. A resposta é: teve aluno que levantou o braço mais de uma vez. Ou seja, teve aluno que levantou o braço 2 vezes, né? Porque é natural, você pode gostar de vôlei e pode gostar de futebol, tranquilo. Então, essa contagem aqui, você apenas somar 40 com 30 e dizer que tem 70 pessoas, é uma contagem a princípio equivocada, beleza? Porque o que é que acontece? Se tem uma galera que gosta de futebol e de vôlei ao mesmo tempo, ela está sendo contada dentro desses 40 primeiros e está sendo contada dentro desses outros 30, certo? E aí vem a pergunta do item B. Quantos responderam que gostam dos dois esportes? E aqui fica fácil de dar essa resposta, porque a gente já sabe o que é que está acontecendo. Está acontecendo uma contagem dupla, né? Eu contei a galera que gosta de futebol e de vôlei dentro desses 40 e a galera que gosta de futebol e de vôlei dentro desses 30. Como eu sei que tem 50 pessoas nessa sala, para fazer essa correção aqui a gente tem que tirar 20 pessoas. Na verdade não é tirar essas 20 pessoas, é corrigir essa contagem em excesso. A resposta aqui é 20 alunos. Porque 20, 70 menos 20, bate aí com os 50 alunos que estavam na sala. Então nós temos exatamente 20 alunos que gostam de vôlei e de futebol ao mesmo tempo, beleza? Vamos continuar que já já a gente vai chegar na fórmula. E vamos utilizar ainda essa situação problema, tá? Só que antes da gente continuar, eu quero colocar essa observação, que é o seguinte: nx representa o número de elementos do conjunto X. Então isso aqui, pessoal, é apenas uma anotação. NA representa o número de elementos de A, NB, número de elementos de B, NX, número de elementos de X. E esse cara que fica entre parênteses aqui é obviamente um conjunto, certo? Então vamos continuar. Seja F e V os conjuntos dos alunos que gostam de futebol e vôlei, respectivamente. Então F, futebol, V, vôlei, tá? Você deve ter percebido, nós percebemos, né, que o número de elementos da união de F com V é diferente do número de elementos de F mais o número de elementos de V. Eu até coloquei aqui, ó.
O número de elementos de F união V tem que ser 50, que é o total de alunos que tem lá na sala. Só que isso daqui não é igual a 40 mais 30, como a gente havia constatado. Por que isso acontece? Pois existem elementos comuns a ambos os conjuntos. E esses elementos comuns compõem exatamente a intersecção entre os conjuntos F e V. É a galera que gosta de futebol e de vôlei simultaneamente. E nessa situação, o número de elementos de F intersecção V é 20, como a gente havia determinado. Então, para os cálculos baterem aí, a gente tem que subtrair 20 desse total que a gente tinha calculado inicialmente. E desse modo, a gente chega nessa expressão. Número de elementos de F união V é igual ao número de elementos de F mais número de elementos de V menos número de elementos de F inter V. Ou seja, F intersecção com V. Então, essa daqui, pessoal, é a fórmula que determina o número de elementos da união de conjuntos. Isso eu estou trazendo dentro de um exemplo particular. Mas vamos ver aqui de forma geral, né? Então, olha só. De modo geral, dados quaisquer dois conjuntos finitos A e B, nós temos essa expressão. Você nota que essa expressão aqui é exatamente igual à anterior, só que no lugar de F está o A e no lugar do V está o B. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Tranquilo? Nessa fórmula, nós temos um caso particular, que ela vai funcionar sem essa expressão aqui, que é exatamente quando a intersecção entre os conjuntos A e B é igual ao vazio. É igual ao conjunto vazio. Porque se a intersecção entre o conjunto A e B é igual ao vazio, a fórmula fica reduzida a isso pelo fato do número de elementos da intersecção ser igual a zero. Então não tem necessidade de você colocar menos zero aqui. Isso seria desnecessário. E a fórmula fica reduzida a isto. Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B. Só que lembrando, essa formulazinha aqui de baixo, ela só serve quando a intersecção entre os conjuntos é igual ao vazio. Beleza? Bom, eu acho que você já pegará a ideia, já conhece a fórmula. Agora o que resta para a gente é fazer alguns exemplos, né? Esses exemplos que eu irei tratar com vocês, eu irei resolvê-los utilizando a fórmula e resolvê-los utilizando o diagrama de Venn para vocês decidirem qual o melhor método. Beleza? Então, vê só o que é que diz aqui esse primeiro exercício resolvido. Em uma sala de aula, 10 alunos gostam de matemática, 16 gostam de artes, 5 gostam das duas disciplinas e 8 não responderam. A pergunta é, quantos alunos há nessa sala? Vamos colocar nossas informações aqui. Bom, eu sei que 10 alunos gostam de matemática, então, número de elementos do conjunto M está representando aí matemática, é igual a 10. Eu sei que 16 alunos gostam de artes, então o número de elementos do conjunto A é igual a 16. 5 alunos gostam das duas disciplinas. Como eles gostam das duas disciplinas, isso nos remete à intersecção, né? M intersecção A é igual a 5. E aqui tem uma informação importante que a gente vai ter que contabilizar na contagem total dos alunos, mas que não vai ser usado na fórmula, que são aqueles alunos que não responderam. Bom, se eu tenho os conjuntos M e A, como é que vai ficar a nossa fórmula aqui? Do número de elementos da união de conjuntos. Vai ser número de elementos de M mais número de elementos de A menos o número de elementos da intersecção de M com A. E aqui vai ficar fácil, né? Número de elementos de M é 10, mais número de elementos de A é 16, menos número de elementos da intersecção é 5. Então, 10 com 16, 26, menos 5, 21. Beleza? Só que esse 21 é o total de alunos da sala? Não. Porque falta acrescentar os 8 alunos que não responderam. Então, qual é o total de alunos? Vai ser 21 mais 8. Um total de 29 alunos. Vocês poderiam responder dessa forma tranquilamente,
Tá tudo certo aqui, dentro da ideia que a gente acabou de ver anteriormente. E também poderia responder utilizando o diagrama de Venn. Deixa eu pegar aqui umas formas para a gente representar o nosso diagrama. Pessoal, esse retângulo aqui, ele vai representar para a gente todos os alunos da sala. E eu vou colocar dois círculos aqui, que vão representar os alunos que gostam de matemática e os que gostam de artes. Beleza? Show. Esse primeiro círculo aqui vai ser os alunos que gostam de matemática, conjunto M. O outro círculo vai ser o conjunto A. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente vai preencher o diagrama de Venn nesse tipo de situação, a gente sempre começa pela intersecção, né? Então, a gente sabe que 5 alunos gostam das duas disciplinas. Então, põe um 5 aqui na intersecção. Em relação à matemática, 10 alunos gostam de matemática. Então, no círculo aqui de matemática, tem que ter 10 alunos. Só que a gente já tem 5. Para 10, falta 5. Beleza? E no círculo aqui de artes, a gente tem que ter 16 alunos. Só que 5 já estão aqui. Então, para 16, falta 11. E esses 8 que não responderam, não ficam nem dentro do círculo de matemática, nem do de artes. Porém, fica dentro do nosso retângulo aí que representa todos os alunos da sala. Então, aqui para você determinar o total, basta fazer o quê? Somar tudo. 5 mais 5 e 5 feio. 5 mais 5 mais 11 mais 8, que chega na mesma resposta. 29 alunos. Bom, qual é o método que eu mais gosto? Eu gosto mais desse método que utiliza o diagrama de Venn. Porque utilizando o diagrama de Venn, você consegue chegar em outras informações de forma bem clara. Quais são os alunos que gostam somente de matemática? 5 alunos gostam somente de matemática. Quais são os alunos que gostam somente de artes? 11 alunos gostam somente de artes. Então, esse método aqui fica mais evidente para você dar outras informações que possam ser relevantes, tá bom? Vamos para mais um exercício resolvido. Exercício resolvido 2. Diz o seguinte, ó. Das 40 pessoas que participaram de uma pesquisa, 30 gostam do jornal A, 20 gostam do jornal B e 5 não gostam de nenhum jornal. Qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais? Percebam, pessoal, que nesse problema ele quer que a gente determine o número de elementos da intersecção. Ele pergunta qual é a quantidade de pessoas que gostam dos dois jornais. Tá? Então vamos colocar as informações que a gente tem aqui. Vê só. Qual é o número de elementos de A união B? A gente tem essa informação? Tem sim. O A aqui, pessoal, vai representar a galera que gosta de jornal A, o B representa a galera que gosta de jornal B. Será que a união, o número de elementos da união desses dois conjuntos vai ser 40 pessoas? A resposta é não, tá? Não vai ser 40. Por quê? A gente sabe que 5 dessas pessoas entrevistadas não gostam de nenhum desses jornais. Então aqui são 35 pessoas. 40 menos 5. Qual é o número de elementos do conjunto A? 30, porque 30 pessoas gostam do jornal A. Qual é o número de elementos do conjunto B? É 20, porque 20 pessoas gostam do jornal B. E qual é o número de elementos de A interseção com B? A gente não sabe. Vou chamar de X. Bom, com essas informações a gente vai conseguir determinar tranquilamente esse número de elementos da intersecção. Basta usar a nossa fórmula, né? Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Qual é o número de elementos da união? 35. Qual é o número de elementos de A? 30. Número de elementos de B? 20. Menos número de elementos da intersecção, que eu estou chamando de X. Beleza? Então aqui vamos ficar com 35 igual a 50 menos X.
Pessoal, eu vou fazer o seguinte, esse 35, ele está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo membro negativo. E esse x, ele está negativo no segundo membro, ele vai para o primeiro positivo. A gente vai obter o seguinte, x igual a 50 menos 35. X vai ser quanto aqui? 15, né? E o que é que isso significa? Que 15 pessoas que participaram dessa entrevista, dessa pesquisa, gostam dos dois jornais, do jornal A e do jornal B. Tem como responder esse mesmo problema utilizando o diagrama de Venn? Tem sim. E eu vou deixar essa tarefa para vocês. Vai ficar como tarefa para casa. Show? Gente, se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no teu conhecimento aí, deixa teu like, compartilha essa aula comigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Se ficou com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor, beleza? Valeu, galera, e até mais!